De acordo com a Prefeitura, nas últimas semanas, dobrou o número de idosos nos ônibus do transporte. Por isso, a gente vai direto conversar com o repórter Eduardo Escola, que traz informações para a gente sobre medidas que a Prefeitura deve tomar para tentar resolver esse problema. Boa noite para você, Escola. Quais as últimas informações, então? Simone, boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no RIC Notícias. Olha só, por enquanto a URBS pediu orientações, recomendações para a Secretaria de Saúde para saber o que pode ser feito. Por enquanto, a URBS pode recomendar, orientar os vovôs, as vovós que estão saindo bastante de casa, viu? Para ter uma ideia, segunda e terça, mais de 20 mil idosos usaram o transporte coletivo em Curitiba. A média estava na casa de 4 a 5 mil idosos por dia. Hoje à tarde, vocês estão vendo imagens, nós visitamos um terminal de ônibus no centro de Curitiba e presenciamos muitas pessoas mais velhas circulando por lá, embarcando nos ônibus e também enfrentando as aglomerações das filas das pontes de embarque. O levantamento da URBS é feito baseado no uso do cartão transporte, do cartão do idoso. A URBS está preocupada com esse aumento, está recomendando que os idosos usem, se precisarem, em extrema necessidade, o transporte coletivo entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, que é quando os ônibus estão mais vazios aqui na capital paranaense. Eles são do grupo de risco e isso não pode ser esquecido. Agora há pouco eu conversei com o presidente da URBS, Ogeni Pedro Maia Neto. Vamos ouvir o que ele disse. Dependendo da orientação dos órgãos de saúde, nós podemos endurecer as medidas, mas nós acreditamos que as pessoas tomem consciência da situação gravíssima. Nós, apesar da abertura gradual que estamos tendo, nós não estamos fora da epidemia, estamos no meio dela. Então é importante ainda o distanciamento social, é importante que essas pessoas do grupo de risco fiquem em casa e só saiam de casa se realmente precisarem. E se forem sair, saiam das 10 às 16 horas. Em dias normais, Simone, só para arrematar, antes da pandemia, eram 76 mil idosos usando os ônibus do transporte público aqui na capital. Além dessa recomendação dos idosos evitarem o transporte público, só saírem em caso de extrema necessidade, vale lembrar que aqui no Paraná o uso de máscara de proteção é obrigatório em espaços públicos e hoje à tarde muita gente estava esquecendo desta regra e isso pode gerar multa que pode passar de R$500 essa multa. Então é bom todo mundo se cuidar, porque essa daqui, a máscara, é a única maneira da gente se proteger por enquanto da Covid-19. Simone. A escola com certeza tem muito idoso, infelizmente a gente sabe, né, achando argumentos para sair de casa. Muitos usam, inclusive, a desculpa de ter que buscar remédio em posto de saúde. Mas aqui em Curitiba a Prefeitura já anunciou que isso não precisa ser feito. O idoso que tem remédio, que tem aquela receita que precisa retirar, só entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e essa entrega é feita na casa da pessoa, né? Obrigada, escola, por enquanto. E 4 pessoas que estavam no barco que naufragou ontem no Rio Paraná, na divisa com o Brasil, com o Paraguai, continuam desaparecidas. As buscas da Marinha Paraguaia e também dos bombeiros brasileiros seguiram hoje pela água e também pelo ar com um helicóptero, mas nenhum dos desaparecidos foi encontrado. Hoje, as autoridades do Paraguai informaram que, em vez de 12, eram 8 ocupantes dentro dessa canoa que virou. 4 delas foram resgatadas ontem ainda com vida. A suspeita é que o barco fazia o transporte ilegal de mercadorias eletrônicas. E um guarda municipal morreu num acidente na BR-277, na região aqui de Curitiba. Veja agora o que mais foi notícia aqui no Paraná. O guarda municipal Alexandre Diniz dos Santos voltava para casa de moto depois do trabalho. Segundo testemunhas, ele foi fechado por um carro e foi jogado contra um caminhão. O motociclista foi atropelado pelo veículo. Socorristas da concessionária prestaram atendimento, mas o guarda municipal não resistiu e morreu no local. 24 pessoas foram presas hoje suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas na região oeste do estado. A operação foi batizada de Laços de Família, porque uma célula da quadrilha era composta por pai, mãe e filhos. De acordo com a investigação, que durou 6 meses, a organização criminosa era bem estruturada em Assis Chateaubriand e outras cidades vizinhas. A maioria dos suspeitos já tem antecedentes por tráfico de drogas e outros crimes, como roubo, furto e porte de armas. Imagens de câmeras de segurança flagraram um acidente no centro de Londrina. 2 motos atravessam a mesma rua enquanto um carro está parado no cruzamento. Sem perceber que uma terceira moto estava passando, a motorista do carro avança preferencial e atinge em cheio a motocicleta.
A vítima é arremessada e bate no muro de uma clínica. A mulher teve vários ferimentos e foi levada para o hospital. E fim de uma polêmica em Londrina. O Tribunal de Justiça do Paraná determinou hoje a reabertura do comércio e o funcionamento normal das atividades. Então é para lá que a gente vai ao vivo conversar com o repórter Guilherme Batista. Boa noite para você, Guilherme. Essa decisão ela é imediata? Já vale a partir de amanhã? Boa noite, Simone, a todos que acompanham o RIC Notícias. Já sim, Simone, mas praticamente não muda nada aqui na cidade, viu? Porque por conta dessa liminar, que foi emitida pelo TJ na semana passada, o município de Londrina editou um novo decreto no início dessa semana, justamente para garantir aí o funcionamento do comércio, da indústria e da construção civil. Nessa nova decisão, a desembargadora do Tribunal de Justiça, ela leva em conta uma manifestação do Supremo Tribunal Federal que foi provocado pela Prefeitura na semana passada e reiterou que estados e municípios têm autonomia para regular o funcionamento do chamado setor produtivo. Então, com esse novo decreto e agora com a derrubada dessa liminar, todas as atividades, elas continuam sendo realizadas aqui na cidade, claro, levando aquela série de medidas de restrição aí para evitar a propagação do coronavírus. Shoppings, academias e galerias continuam com as portas fechadas. Um pouco antes, o prefeito de Londrina, Marcelo Bellinati, concedeu aí uma entrevista coletiva por meio das redes sociais e garantiu que deve analisar a situação desses setores. E afirmou também que, se for necessário, deve suspender novamente essas atividades, que agora, com esse final da batalha jurídica, as atividades vão continuar sendo realizadas normalmente na cidade. Simone. Tá certo, Guilherme. Obrigada. E mais 2 mortes por coronavírus foram confirmadas hoje aqui no Paraná. Com isso, o estado passa de 100 óbitos por conta da doença. Vamos conferir aqui no telão os números que foram divulgados agora há pouco pela Secretaria Estadual de Saúde. De ontem para hoje, mais 2 pessoas então morreram por conta da doença. Um morador de Uraí, de 84 anos de idade, e uma mulher de Londrina, de 75 anos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, são mais 40 novos casos de coronavírus no Paraná. O total de casos chega a 1.627. E agora o número de mortes subiu para 101. O número de internados pela doença caiu de 130, caiu para 130, aliás, sendo que 66 deles estão em UTI. Já o número de recuperados da doença aumentou e somam 1.086. E um novo sistema de monitoramento térmico que está sendo testado por uma empresa de Cascavel pode ser um grande reforço no controle de pessoas com sintomas de coronavírus. Esse aparelho é capaz de medir a temperatura de várias pessoas ao mesmo tempo e avisar quando alguém está com febre. É nos bloqueios de inspeção, rodovias, na fila do mercado. Medir a temperatura se tornou uma forma rápida de detectar possíveis casos da Covid-19, já que a febre é um dos principais sintomas. A tecnologia contribui com mais agilidade. Ao invés dos pequenos termômetros, grandes equipamentos, até parecidos com os radares de trânsito, só que com uma câmera a mais, que enxerga em infravermelho e mede instantaneamente a temperatura de quem passa por ela. Esse daqui é o equipamento que tem uma maior área de cobertura, pois consegue verificar até 10 metros de distância e 13 pessoas simultaneamente. Agora que eu estou bem de frente para a câmera, é possível ver a minha imagem nessa outra tela. Ela faz a verificação da temperatura em tempo real. Já nessa outra imagem aqui, a gente verifica o trabalho de um outro equipamento. E olha só o que ele também detecta: o não uso da máscara. No caso, eu fui denunciada aqui porque tirei a minha só para fazer esse flagrante. O detector do uso de máscara está acoplado nesta câmera preta, que pode estar a até 3 metros do indivíduo para fazer a leitura. Os produtos são de uma fábrica chinesa e existem no mercado há 10 anos. No Brasil, chegaram há poucos dias. Em todo o país, apenas 3 empresas implementaram essa tecnologia. A fila de espera já tem mais de 30. A ideia é de que equipamentos assim sejam utilizados também em aeroportos, rodoviárias, espaços com grande circulação de pessoas. Esses equipamentos, a gente acredita que eles vão servir não só para esse momento que nós vamos apagar um incêndio, né? Ele vai servir para um segundo momento em caráter de prevenção, né, por parte dos órgãos governamentais, para evitar essa disseminação de doenças contagiosas, reduzindo o investimento que o município tem que fazer, por exemplo, na área de saúde, né, com o investimento em tecnologia. O equipamento acaba sendo pago pela própria redução de custos investidos na área de saúde.
Um novo exame para identificar o coronavírus está sendo testado aqui em Curitiba. Ele usa exame de raio-x de tórax para diagnosticar a doença. E, segundo os pesquisadores, esse novo exame é bem mais completo. Relativamente novo, o coronavírus veio para desafiar a ciência. Ao redor do mundo, pesquisadores buscam a todo instante novas ferramentas para combater a doença ou facilitar o diagnóstico. Por enquanto, os exames mais populares são o teste rápido feito com uma gota de sangue e o PCR em tempo real, que identifica o perfil genético do vírus a partir de secreções de nariz e boca. Este, inclusive, é considerado o mais confiável pelos médicos. Um dos estudos recentes começou em março e está em busca de um novo teste para detectar a Covid-19. É uma parceria de cientistas paranaenses e mineiros. São 7 no total. Eles estão treinando uma ferramenta que já existe. Assim, o programa vai conhecer mais a fundo as características da doença. Funciona como os olhos do computador, bem mais sensível que o dos humanos. A máquina identifica os detalhes da doença em um exame de raio-x de tórax. Ao fazer a comparação com uma nova imagem, pode reconhecer os detalhes do coronavírus. A gente conseguiu uma predição positiva de 100%. Isso quer dizer que a gente não classificou nenhum paciente, nenhuma imagem de paciente, nenhum raio-x de normal e pneumonia como tendo Covid, ou seja, a gente não fez nenhum falso positivo. No entanto, a gente errou apenas uma imagem das 31 avaliadas como de Covid, foi classificado como pneumonia, tá? Então isso aí leva o resultado a uma sensitividade de 96%. O trabalho já foi inscrito em uma das publicações científicas mais reconhecidas do mundo e o próximo passo é ampliar o banco de imagens do coronavírus. Atualmente são 183 raios-x de pacientes, todos cedidos por um programa canadense. Para atingir um nível melhor de confiança, será necessário chegar a pelo menos 1.000. A gente está em contato com os hospitais aqui de Curitiba, o HC e o HT, para receber imagens, tá, de raio-x e também de tomografia computadorizada. Mas como a tomografia não é uma coisa tão acessível, a gente acredita que o raio-x seja uma coisa mais abundante em todo o país, não apenas nas capitais, nos pequenos, médios centros que a gente tem espalhados no estado. Bem interessante, né? A quinta-feira deve ser o dia mais frio da semana em todo o estado do Paraná. Confira agora mais detalhes na previsão do tempo. A frente fria se afasta e dá lugar a uma massa de ar seco e frio. Há previsão de geada para cidades da região sul, central e dos Campos Gerais. Em Curitiba, a mínima será de apenas 5 graus. O sol aparece em quase todo o estado, mas as temperaturas não sobem. A mínima em Guarapuava será de apenas 4 graus amanhã. No interior do estado, condições parecidas deve gear em Francisco Beltrão e Telêmaco Borba. Em Rio Negro, a mínima prevista é de 4 graus. Em Curitiba, a semana será de sol, sem chuva e os dias começando com menos de 10 graus até o próximo domingo. E ainda hoje, uma novidade que vai facilitar e muito a vida de quem tem autismo. É o nosso destaque do próximo bloco e eu espero você.
7h34, RIC Notícias está de volta. A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho lançou hoje a Carteira do Autista. Esse documento garante prioridade no atendimento em serviços particulares e públicos também, em especial nas áreas da saúde, educação e assistência social. A iniciativa atende a uma lei federal sancionada no mês de março. A intenção é garantir benefícios a pessoas com autismo. Entre eles, o atendimento prioritário e adaptado em serviços públicos e privados. A legislação federal, estão elencados uma série de direitos, mas ela dá, inclusive, as mesmas preferências no atendimento que o idoso, que a pessoa com deficiência tem, ela dá também para a pessoa com autismo. O documento vai contar também com um QR Code para facilitar o acesso aos serviços essenciais e prioritários às pessoas portadoras do espectro autista. Além dos benefícios, a base de dados do Estado sobre essa doença vai aumentar, ou seja, vai ser possível ter um número mais exato de quantas pessoas têm o autismo no estado do Paraná. Isso, com certeza, como política pública do estado do Paraná, vai ter uma influência muito grande em todas as áreas. A área da educação, da saúde, a nossa aqui da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, no sentido de ter a informação correta e poder atuar de uma forma muito mais rápida e dentro de números reais. Tanto as famílias quanto as associações que representam os autistas no estado comemoraram a iniciativa. Com isso, várias questões relacionadas à comunidade do autismo serão facilitadas para a gente. Uma delas é o atendimento prioritário. Por que isso é importante, Gabi? É importante porque tem pessoas com autismo que têm dificuldades em esperar nas filas e também não conseguem aguentar muito barulho. Vai nos dar um panorama bem amplo de uma série de informações importantes para que a partir daí a gente possa partir para novos voos, no sentido de criações de outras políticas públicas importantes que o nosso estado precisa para atender as famílias dos nossos autistas. A lei federal que instituiu a carteira de identificação foi batizada de Romeu Mion, uma homenagem ao filho do apresentador da Record TV, Marcos Mion, um dos grandes entusiastas da medida. O documento pode ser solicitado pelo site carteiradoautista.pr.gov.br. Lá tem um tutorial com o passo a passo de como fazer o pedido. As marcas têm um papel fundamental nesse momento de crise, que é comunicar. O posicionamento delas frente à pandemia ajuda o consumidor a entender quais empresas estão alinhadas com os valores da população. Você vai ver agora aqui no RIC Notícias depoimentos de executivos do mercado publicitário. Eles vão explicar por que a comunicação é uma arma importante para fazer a economia girar. Consumidores são pessoas e hoje as pessoas estão ansiosas, com dúvidas e medos. Por isso, as empresas têm que se comunicar e mostrar que estão ao lado dos consumidores. Pesquisa recente mostrou que 86% dos consumidores acham que as empresas devem comunicar como seus produtos podem ser úteis nessa crise. Esta conexão entre marca e consumidor é o maior patrimônio de qualquer empresa. A publicidade é uma grande alavanca para criar essa conexão e fazer a economia brasileira voltar a crescer. Estudos comprovam que a cada real investido em publicidade são gerados mais de R$10 na economia do país. Essa força multiplicadora vai nos ajudar a sair dessa. Porque comunicar é informar e informação é a melhor vacina para enfrentar essa crise. E depois do intervalo, o flagrante de uma onça nadando no Rio Paraná. É o nosso destaque do próximo bloco e eu espero você.
Uma ambulância com pacientes que se envolveu em um acidente na BR-277 em Balsa Nova, na região metropolitana aqui de Curitiba. De acordo com a PRF, o veículo saiu da pista e bateu contra um barranco. Mãe e filho que iam para uma consulta sofreram apenas ferimentos leves. Já uma enfermeira que não usava o cinto de segurança foi ejetada do carro e levada para um hospital em Campo Largo. Já o motorista não se machucou. De portas fechadas há quase 2 meses, os shoppings de todo o estado estão tendo que se reinventar. Em Maringá, por exemplo, um deles criou um site que reúne informações, produtos e também as redes sociais de todos os lojistas. A ideia está ajudando a trazer de volta os clientes que compram pela internet e retiram os produtos sem sair de carro. As vitrines decoradas e atrativas, os cartazes de promoções e descontos foram substituídos por avisos de que estamos em novos tempos. A vida ficou cada vez mais online. A correria da campanha do Dia das Mães, esse ano, está totalmente na internet. Alternativa usada principalmente pelos lojistas de shoppings, fechados há quase 2 meses. Nós colocamos o shopping na internet, é um drive-thru, nosso parque entrega. O site que nós criamos com todas as opções das nossas lojas e aí o cliente entra, a gente tem algumas opções de looks, de opções de presente, não só para o Dia das Mães. Nesse site você acaba entrando via WhatsApp o contato direto com a loja. A Luana passa o dia interagindo pelas telas. O contato físico com os clientes foi trocado pelo virtual. E haja habilidade para digitar. Chega a dar câimbra no dedo, de tanto digitar. O dia é entre o celular e o computador, né? Confirmando produto, tirando foto, fazendo vídeo, mostrando para os clientes, tentando atender ao máximo como se elas estivessem aqui na loja. Os vendedores usam tudo o que a tecnologia oferece. Nós chegamos na loja, já fazemos toda a parte de redes sociais, né, no engajamento, com fotos, e nisso vamos atendendo as clientes via direct, via o Messenger do Facebook e o WhatsApp. Então a gente consegue limpar, fazer a limpeza dela, a higienização com álcool 70 e um paninho. Então a caixa também é higienizada, colocamos na sacola e o nosso boy faz a entrega. Mas se a pessoa prefere vir buscar o produto, a opção dada pelos shoppings é o drive-thru. Depois de fazer a compra online, o cliente vem até o estacionamento e uma funcionária, usando máscara e luvas, faz a entrega sem que o cliente precise descer do carro. Me diz uma coisa, o que você achou dessa nova modalidade? Achei muito boa a ideia do shopping. Achei que nesse momento que nós estamos passando, eu acho que essas ideias que fazem a gente continuar seguindo em frente. É uma novidade, né? Mas eu acho que acredito que vai ser o nosso futuro, que a partir de agora, daqui para frente, vai ser mais ou menos assim. Pois é, uma informação para acrescentar, nesse período de pandemia, as vendas pela internet cresceram em torno de 40% em todo o país. Os comerciantes que já tinham lojas virtuais estão comemorando. E quem não tinha, agora tem que correr atrás do prejuízo. E para encerrar, olha só que imagem inusitada que a gente recebeu lá da região noroeste do estado. Uma onça foi flagrada nadando no rio Ivaí. Ela atravessou o rio perto de uma ponte que liga as cidades de Paraíso do Norte e também Rondon e foi flagrada por quem passava por ali. Uma imagem e tanto no fim da tarde, ali no pôr do sol. Muito bonito mesmo, um privilégio, né? De poder contemplar a natureza dessa maneira aí. Demais. E a edição de hoje do RIC Notícias termina aqui, mas lembrando que continua na internet. Você pode rever todas as reportagens exibidas hoje lá no nosso canal do YouTube. E também pode seguir o RIC Notícias lá no Instagram e mandar um recadinho aqui para nossa equipe. A gente se encontra amanhã. A seguir tem Jornal da Record. Uma boa noite para você. Até!